Iniciar aqui a gravação, vou apresentar aqui minha tela. Cadê? Compartilhar tela, iniciar. Hoje a gente vai dar continuidade aqui ao conteúdo de princípios dos trabalhos virtuais. E agora nós vamos passar para a parte de análise hiperestática, usando o PTV, certo? Eu vou passar direto para a análise hiperestática de pórticos, porque ele é um pouco mais complicado. Não é difícil, mas em relação a vigas, essas outras estruturas, treliças, ele é mais complicado um pouquinho. Uma viga é simples de resolver, dá para empregar o PTV igual a gente empregava é, as funções de descontinuidades, aquelas funções de Macaulay. É bem semelhante, só que a gente usa um outro princípio para resolver as estruturas hiperestáticas. Primeiramente, eu vou desenhar aqui um pórtico qualquer. Um pórtico a gente sabe que tem como principal característica a semelhança com um quadro. Vou aumentar aqui a espessura dessa caneta. Os pórticos, essas estruturas são semelhantes aos quadros. E neles, os únicos esforços que a gente trabalha são os esforços de momento, que são paralelos ao plano do pórtico, esforço normal e esforço cortante. Como nós comentamos na última monitoria, para essas estruturas de pórtico, a gente sempre leva em consideração dois desses esforços, que é o esforço normal e o momento fletor. Porque o esforço cortante, ele tem uma contribuição muito pequena em relação a esses outros dois esforços, então nós desconsideramos eles. E aqui, para resistências de materiais, nós também não trabalhamos com o esforço normal. Esse esforço normal nós não trabalhamos com ele, por mais que possa ser trabalhado. A gente considera a estrutura sem sofrer deformações axiais, justamente essas deformações devido aos meus esforços normais. Então a gente só vai trabalhar com a estrutura sofrendo esforços de flexão, que são ocasionados pelo momento fletor. Como na última monitoria a gente viu, toda vez que nós temos uma estrutura e essa estrutura ela tem algum carregamento, certo? Mas a gente tem aqui um pórtico, tem um carregamento genérico aqui qualquer, e eu quero saber o deslocamento dessa minha estrutura em algum ponto. Eu quero saber o deslocamento aqui, vamos dizer, nesse ponto aqui, nesse ponto. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer uma multiplicação de diagramas, vamos dizer assim, só para simplificar aqui a linguagem, e vamos multiplicar o diagrama de momento fletor dessa estrutura com o carregamento original, vezes o diagrama do momento fletor da minha estrutura com a carga unitária, seja lá onde eu quero medir o deslocamento. Se eu quero deslocamento nesse ponto translacional, então eu coloco uma força. Se eu quisesse aqui um deslocamento de rotação, lembrando, agora a gente tem que se acostumar que rotação também nós tratamos como deslocamento, certo? Nós colocamos aqui um momento fletor, ok? O que nós vamos fazer nas estruturas hiperestáticas? Eu sei que quando eu tenho uma estrutura hiperestática, eu tenho um número maior de reações do que as equações da estática são capazes de suprir minha necessidade para analisar reação, estabilidade dessa estrutura. Então, nós temos que recorrer a outros recursos da engenharia estrutural para calcular a estabilidade da minha estrutura, certo?
O que seria um pórtico hiperestático? Nós vamos dizer aqui que nós temos um pórtico com dois apoios de primeiro gênero, segundo gênero, certo? Se aqui eu tiver só uma carga na vertical, esse pórtico ele continua isostático, por mais que tenha duas reações que podem aparecer em cada apoio, certo? Aqui, aqui, aqui e aqui. Esse pórtico continua isostático, porque por mais que ele tenha dois apoios de segundo gênero, mas ele não tem nenhum carregamento aqui na vertical, na horizontal. Como ele não tem nenhum carregamento na horizontal, então as forças na horizontal são indiferentes para essa minha estrutura. Entretanto, a partir do momento, eu vou colocar aqui, isostático. A partir do momento que eu tenho outros esforços que são contribuintes na horizontal, na vertical, surgimento de momento também faz a diferença se tiver um apoio de terceiro gênero. A partir desse momento que eu tenho esse tipo de carregamento, essa minha estrutura passará a ser uma estrutura agora hiperestática. Essa minha estrutura agora é uma estrutura hiperestática, porque agora eu vou ter duas reações verticais e duas reações horizontais, as quais as três equações da estática que nós já conhecemos não são capazes de suprir o cálculo da estabilidade dessa minha estrutura. Então, esse aqui é um exemplo de um pórtico hiperestático. Outro exemplo aqui que nós podemos ter de um pórtico hiperestático é quando eu tenho um pórtico que tem uma parte engastada, certo? Se eu tenho aqui esse tipo de pórtico, vamos dizer que aqui seja um apoio de primeiro gênero, e aqui um engaste, e eu tenho um carregamento aqui também qualquer, certo? Tem esse aqui carregamento qualquer, um carregamento Q, um momento, uma força, certo? O que é que eu tenho aqui agora? Eu tenho uma reação aqui na vertical, outra reação na vertical, uma na horizontal, e além disso também vai surgir uma reação de momento. Então aqui eu tenho uma estrutura com grau de hiperelasticidade 1. Da mesma forma, se aqui fosse um apoio, nesse aqui, se fosse um apoio de segundo gênero, então seria um grau de hiperelasticidade 2. Para a gente trabalhar com esse tipo de estrutura, nós vamos transformar essa minha estrutura em estruturas equivalentes, certo? O que é uma estrutura equivalente? São estruturas que individualmente ela não representa o comportamento real da minha estrutura, da forma hiperestática, mas a soma dessas estruturas isostáticas correspondem ao meu comportamento da estrutura hiperestática. Como assim? Traduzindo aqui graficamente. Se eu tenho um pórtico aqui, esse pórtico, ele é um pórtico hiperestático. Ele tem aqui um carregamento Q, ele tem aqui uma força P qualquer aplicada, e eu tenho aqui essas reações que eu sei que vão aparecer ou podem me aparecer em minha estrutura. O que é que eu preciso fazer? Primeira coisa que eu preciso fazer, primeiro, definir um sistema principal. Certo? Eu vou definir aqui um sistema principal. Na engenharia estrutural, nesse método de princípio de trabalhos virtuais, método das forças, que vocês vão ver lá no início, em estabilidade 1, é algo bem rudimentar essa forma de cálculo, mas é só para introduzir outros conteúdos
porque na prática a gente acaba não usando isso, porque existe uma gama de, como é que eu posso dizer, vários, meu Deus, fugiu a palavra aqui, sistemas principais que a gente possa criar. Então, é muito complicado definir uma coisa certa e contínua para todos usarem da mesma forma, porque existem muitas possibilidades. Então, acaba que isso que a gente está aprendendo agora, ele de fato não é muito aplicado na engenharia. Mas um tipo de sistema principal que eu posso estar definindo aqui, você escolhe. Qual é o intuito do sistema principal? Substituir por uma estrutura isostática, certo? Eu preciso substituir o meu problema por uma estrutura isostática. Então, para esse tipo de porta aqui, uma das opções que eu teria, somos livres para escolher da forma que quiser, lembrando, a geometria da estrutura ela deve ser mantida. Eu não posso alterar a geometria de minha estrutura. Então, uma forma de manter a geometria de minha estrutura, eu poderia simplesmente pegar aqui e substituir um desses apoios por um apoio de primeiro gênero. Então, isso aqui é o meu sistema principal que eu escolhi. Aqui eu vou ter uma força na vertical, duas lâminas verticais e uma na horizontal. Essa minha estrutura agora é uma estrutura isostática. E o que é que eu tenho que fazer como segundo passo? O meu segundo passo vai ser jogar meu carregamento original na estrutura isostática. Segundo, quer dizer, terceiro, jogar meu carregamento original. Não, perdão. Não é carregamento, não. Eu estou falando aqui de forma bem vulgar mesmo, para a gente entender. Jogar minha carga unitária no ponto que foi removido o grau. Eita, grau com L, meu Deus do céu. O grau de hiperelasticidade. Então, eu vou ter aqui mais dois passos, né? O segundo passo aqui vai ser simplesmente eu vou pegar essa minha estrutura agora isostática, jogar aqui meu carregamento original. Tá aqui meu carregamento original na minha estrutura, certo? E agora aqui, como terceiro passo, eu vou ter que também jogar aqui meu carregamento unitário, minha carga unitária, né? Geralmente a gente trata carregamento quando é força distribuída, essas coisas assim. Também minha estrutura. Mas eu não vou jogar meu carregamento unitário em qualquer canto. Se eu remover aqui um grau, qual era a hiperelasticidade que tinha aqui removida? Eu removi aqui a hiperelasticidade em relação à força horizontal. Então, se eu remover aqui a força horizontal, eu vou
jogar aqui uma força horizontal onde eu removi, certo? Sempre assim. Se eu remover o hiperelasticidade em relação à força horizontal, coloco uma força horizontal no meu sistema principal. Se for vertical, uma força vertical. Se for hiperelasticidade em relação ao momento, eu jogo um momento. Sempre, sempre, sempre é assim, certo? Tenham cuidado para não jogar coisa que não faça sentido, porque precisa ser equivalente. E como é que eu vou saber que tipo de força é que eu vou colocar? Se eu tenho aqui um apoio, um engaste, certo? Se eu tenho aqui um engaste, eu posso ter até três tipos de pelasticidade nele, né? Eu posso ter aqui em relação à força vertical, à força horizontal e a momento. Se eu tenho um apoio de primeiro, segundo gênero, eu tenho aqui força vertical, força horizontal. Se eu tenho aqui um apoio de segundo gênero, de primeiro, quer dizer, eu vou ter aqui força vertical, certo? E para que vai me servir essas coisas? Eu vou calcular agora com isso a calcular os deslocamentos de 2 e 3 no ponto que foi removido, certo? É só puxar esse aqui mais para cima para não ter que puxar outra folha, só para não ficar muito bagunçado. Deixa eu ver se eu consigo. Diminuir aqui um pouquinho. Puxar isso aqui para cima. Às vezes eu perco a noção do espaço que eu estou escrevendo. Pronto. Então, o que é que eu vou fazer? Calcular os deslocamentos de 2 e 3 no ponto que foi removido. E o quinto passo vai ser somar os efeitos, certo? O quinto ponto vai ser somar os efeitos. E para que é que eu vou somar os efeitos? Eu tenho aqui que o efeito, deixa eu chamar de F não, porque senão vai confundir vocês. É porque eu estou acostumado aqui com a nomenclatura também de estabilidade, que aí a gente acaba usando outros nomenclatores aqui para algumas coisas em estabilidade. E como é que eu vou somar esses efeitos? É o seguinte, a soma dos efeitos vai ser a soma do deslocamento. Eu vou dizer que o meu deslocamento geral vai ser igual ao meu deslocamento da força na estrutura, na força do carregamento real, certo? Mais a força do deslocamento do ponto que foi removida a carga unitária, certo? Eu vou colocar aqui deslocamento, carregamento real, deslocamento, força unitária. E o que é que eu tenho aqui? Eu tenho que, quando eu somar os meus efeitos,
Eu vou achar isso aqui como? Igualando a zero. Por que eu vou igualar a zero? Puxando isso aqui, ó. Eita. Aproveitando aqui esses pontos que eu já fiz. Primeiro, segundo, terceiro. O que é que eu sei aqui? Eu sei que no meu engaste, eu vou chamar aqui de graus de liberdade, certo? Eu não me lembro qual é a nomenclatura que toma em, em resistências 2, mas eu vou chamar aqui de grau de liberdade. Eu vou dizer que o grau de liberdade aqui. Liberdade. O grau de liberdade. O grau de liberdade aqui para essa minha estrutura é zero, certo? Número de grau de liberdade eu vou chamar aqui igual a zero. Para essa minha estrutura, o grau de liberdade, o NGL, eu vou chamar aqui, vai ser igual. Perdão, minha gente, grau de liberdade não, senão vai. Não vou chamar de grau de liberdade, né? Pronto. Grau de liberdade aqui vai ser 1. E qual é o grau de liberdade que eu tenho aqui? Rotação. Rotação. Então eu sei o que é grau de liberdade. É um tipo de deslocamento que essa minha estrutura pode sofrer. E ela pode deslocar aqui rotacionando, ou seja, ela pode ter rotação nesse ponto. E aqui, NGL vai ser igual a 2. Por quê? Eu vou poder aqui rotacionar e vou poder aqui deslocar na horizontal, certo? Toda vez que eu não tenho uma força de reação ou um momento de reação, eu posso ter um deslocamento no sentido que eu teria essa força. Então, como aqui eu tenho força nas três direções, nas duas direções em um momento, eu não posso ter no primeiro caso aqui, certo? Eu não posso ter nem rotação, não posso ter translação e nem posso ter translação nem horizontal nem vertical. Aqui, no apoio de segundo gênero, eu não posso ter translação nem horizontal nem vertical, mas não tem nenhum momento impedindo de minha estrutura girar. Como não aparece nenhum momento de rotação, então eu posso ter um grau de liberdade aqui, que é a minha rotação. No terceiro caso, como eu só vou ter reações na vertical, então eu posso ter 2 graus de liberdade, que é de rotação e de deslocamento na horizontal. E para que isso vai me servir? Vai servir que, se eu sei aqui, eu substituí o meu sistema principal por um apoio de primeiro gênero, certo? Por um apoio de primeiro gênero, aqui eu substituí primeiro gênero. E na minha estrutura original, aqui, era de segundo gênero, certo? O que é que eu sei aqui? Eu sei que se eu calcular o deslocamento na horizontal, na estrutura original, esse deslocamento é zero. Então, eu posso fazer a soma dessas duas situações e dizer que o meu deslocamento na horizontal ele vai ser igual a zero, certo? Deslocamento igual a zero. E a partir disso, eu consigo aqui encontrar a minha força, ok? Eu sei que pode parecer confuso agora, mas eu vou agora resolver um exemplo com vocês. Minha força aqui, eu vou aplicar uma força unitária, porque geralmente eu chamo essa força de X, mas se é uma força de 1, todo valor que eu encontrar aqui com 1, eu posso multiplicar por uma incógnita. Então é mais fácil dizer que é uma força unitária e no final eu multiplico esse deslocamento pelo valor de minha incógnita, certo? Como assim? Bora lá agora. Eu tenho aqui esse pórtico hiperestático e ele pede para que eu resolva essa minha estrutura. Primeiro que eu tenho que analisar a hiperelasticidade desse meu pórtico, como é. Eu tenho aqui 2 apoios de segundo gênero. Então, para mim, vou apresentar 2
duas reações em cada um desses apoios. Terei aqui uma reação, duas reações, na verdade, aqui, em cada um deles, ok? Eu acabei esquecendo de nomear, mas aqui eu vou chamar de A, B, C, D, E e F, ok? A, B, C, D e F. E agora eu sei que tem dois deslocamentos em cada, então eu tenho 4 reações, portanto, meu grau de pelasticidade vai ser igual a 1. Porque para encontrar o grau de pelasticidade, eu faço o número de reações menos o número de equações da estática, que são aquelas três: momento, deslocamento horizontal e deslocamento vertical. Então, eu tenho GH1. Se eu tenho GH1, então eu sei que eu tenho que remover pelo menos uma dessas forças. Eu removo uma dessas forças, permitindo que minha estrutura desloque. Então, eu vou justamente isso, substituir meu apoio, um desses apoios, por um apoio de primeiro gênero, que foi justamente o que eu fiz aqui, certo? Eu defini meu sistema principal aqui dessa forma. Meu sistema principal, vou até anotar aqui. Primeiro, sistema principal. Principal. O sistema principal que eu escolhi para essa minha estrutura, lembrando, o sistema principal você escolhe como você bem quiser, certo? Esse aqui é o sistema principal da minha estrutura. Mantive aqui esse apoio de segundo gênero e aqui eu coloquei um apoio de primeiro. Esse é o meu sistema principal. Agora, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso jogar no meu sistema principal o meu carregamento real. Aqui tem o meu segundo passo. E jogar também no meu sistema principal a minha carga unitária. Aqui está no meu terceiro passo, certo? Segundo e terceiro passo aqui para vocês verem. Lembrando que, como eu removi o meu deslocamento, certo? Como eu removi a minha. Ai, minha gente, perdão, me deu um branco agora do que eu ia falar. Como eu removi minha reação na horizontal, no ponto aqui, F, então eu vou adicionar uma força em F, certo? E vou jogar o princípio dos trabalhos virtuais para os dois casos. Para esse primeiro caso, deixa eu colocar outra nomenclatura aqui para não confundir com a que eu estou usando antes. Para esse caso aqui e para esse caso aqui. O que é que eu tenho aqui? Primeiro, eu tenho que calcular meus diagramas. Isso eu não vou fazer, porque isso é. Cara, oi? Aí, esse primeiro sistema que tu vai montar é para a gente saber a reação em X desse teu apoio em F, né? Sim, sim. Os dois sistemas, na verdade, eu vou calcular o deslocamento, certo? Eu só vou descobrir a reação em X no final de tudo. Sim, tô ligado. E depois para a reação em Y, né? Usa a força para cima, né? Exatamente. Foi bom você ter falado isso. Eu preciso calcular, reduzir até ter um grau de pelasticidade zero. Como eu removi esse deslocamento vertical aí, agora, hipoteticamente, aqui eu só estou com essa reação e essa reação. Tanto aqui quanto aqui, certo? E eu tenho três reações, três equações da estática, então aqui eu tenho um grau de pelasticidade igual a zero. Então, o restante aqui eu consigo calcular naturalmente com as equações da estática. Agora, na minha
estrutura original, quando eu conseguir calcular essa força, eu vou continuar com a estrutura hiperestática, mas a diferença aqui é que agora eu conheço uma das forças. Se eu conheço uma das forças que causa a hiperelasticidade nessa minha estrutura, então eu consigo usar das equações da estática para calcular os demais esforços, certo? Quando eu resolver aqui, tu vai entender melhorzinho, certo? Então, eu vou aplicar aqui o princípio dos trabalhos virtuais para as minhas duas estruturas. Primeiro, o que é que eu preciso fazer? Calcular a reação e calcular diagramas. Essa etapa aqui eu vou pular, porque senão vai ficar muito longo. Isso aí é coisa de R2, e hipoteticamente vocês já precisam conhecer, certo? Então, eu tenho aqui essa minha estrutura. Esse é meu primeiro diagrama dessa estrutura da parte de cima, com carregamento original. E essa minha outra é a estrutura do meu carregamento unitário. Observem uma coisa. Eu vou ter que jogar aqui também. Eu vou até desenhar aqui para estar mais explicado, certo? Ainda aqui em 2, calcular o deslocamento horizontal em F na minha estrutura 1. No meu, eu vou anotar assim, no meu sistema principal com o carregamento original. Eita. Original. Então, o que é que eu vou ter aqui? Eu vou jogar o princípio dos trabalhos virtuais nesse meu carregamento original. E eu sei que para jogar os princípios dos trabalhos virtuais na minha estrutura do sistema principal com carregamento original, eu vou ter que fazer a multiplicação dos diagramas de momento fletor da minha estrutura do sistema principal com carregamento real vezes a estrutura do sistema principal com meu carregamento unitário, certo? Ou seja, o que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter, lembrando, delta é igual a 1 sobre P vezes M' I D X, certo? Deixa eu só conferir que às vezes eu me troco nessa fórmula. É isso mesmo. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu vou redesenhar aqui, eu vou ter esse aqui, esse diagrama, aqui, essa estrutura, quer dizer, aqui 8 kilonewtons, aqui é 5 kilonewtons por metro, e aqui é um aumento de 6 kilonewton vezes metro. Vezes, agora, a minha estrutura, vezes o carregamento unitário aqui. Tá um pouquinho feio meu desenho, mas só para entender. E agora eu vou ter que fazer o quê? Colocar o meu deslocamento nessa direção, certo? O deslocamento aqui. Essa força P. Que aqui,
para facilitar, como eu disse, P pode ser qualquer valor, mas para facilitar a gente usa uma força unitária. Então, vamos lá, somar o efeito desses diagramas. O que é que eu preciso ter aqui? Primeiro, é sempre bom montar uma tabelinha. Eu tenho que ter aqui minha barra. Eu só nomear aqui como eu nomeei o outro. A, B, C, D, E e F. Minha barra aqui. Fazer isso logo maior, que eu não sei, eu sei que não vai nem caber nisso aqui. Vou ter minha barra. Vou ter meu momento aqui na estrutura, meu diagrama do momento real. Eita, que foi ruim. Meu momento real. Ai, peraí, que ele não está identificando aqui para ficar organizado. Meu momento aqui real. Meu momento real. Tem aqui meu M barra. Lembrando que eu chamo de M barra aqui o meu momento virtual. Vou ter aqui também, agora, meu L, que é meu comprimento. Eu sempre trabalho com os comprimentos. E tenho também aqui o efeito da multiplicação desses diagramas, que é justamente essa minha integral. É M, M, L, certo? M, M, L aqui, como nós chamamos. Agora, M, M, X, perdão, D, X, aqui, esse efeito. Bora lá preencher agora essa tabela. Primeiro, o que é que eu tenho aqui? Eu vou ter minha barra A, B, certo? Eu tenho aqui minha barra AB. Minha barra AB. Vamos olhar aqui AB no meu carregamento original. AB aqui, ela se divide em duas partes. Ela se divide em um retângulo e se divide em um triângulo. Ou aqui, como a gente queira tratar, ela é simplesmente um trapézio. Deixa eu ver aqui se na nossa estrutura tem para trapézio. Tem, mas é trapézio com bases diferentes. Eu vou resolver de uma forma mais fácil, colocando um triângulo e um quadrado, um retângulo, é mais fácil. Então, no carregamento real, eu vou ter a soma dessas duas partes aqui, certo? Eu tenho isso, onde aqui é 16. 16 positivo, certo? Por que, Lucas, vai ser 16 positivo? Eu acabei esquecendo de falar a vocês. Sempre que a gente for começar isso, nós temos que colocar aqui o nosso observador, certo? Lá como a gente faz em resistência. Coloca o observador, aonde ele enxergar primeiro vai ser meu tracejado, certo? Aqui meu tracejado e tudo que tiver tracionando essas fibras tracejadas é positivo e tudo que tiver comprimindo é negativo. Como a gente pode ver aqui nesse diagrama, o tracejado está
o tracejado está aqui para dentro, né? Como está tracionando. Lembrando, o diagrama de momento fletor a gente sempre desenha para o lado tracejado, na convenção que a gente usa aqui no Brasil. Então, tudo que tiver para o lado do tracejado, a gente já sabe que está tracionando essa parte. Então, aqui é positivo. Na minha estrutura com carregamento unitário, certo? O que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter também um triângulo. Eu estou desenhando aqui maior, mas enfim. Um triângulo e ele também aqui é positivo. E aqui vale. Ok? Agora, Ô, eu Matheus, tenho... quer dizer, Lucas, desculpa. Oi? Volta lá pra tabelinha. Esse aqui? É, tipo, quando a gente for usar ali a B, que vão ser duas figuras, a gente faz como? Por exemplo, assim, a gente pega o triângulo proporcional do início ali, do 0 até o 16, e faz proporcional no triângulo, é? Ou a gente vai usar triângulo por triângulo? Nós vamos ter que usar aqui, na verdade, triângulo com triângulo e E triângulo com trapézio, trapézio, tá. certo? Beleza. Eu vou tentar. Deixa eu ver aqui como é que tá nessa tabela. Triângulo. Paulo ensina uma forma de jogar direta aqui. Só que agora não recordo, não vou mentir. Aqui. Agora eu não vou de fato recordar aqui Cadê? que tem Mostra uma. ali a figura, o pórtico. Oi? Mostra ali o pórtico. Aqui. É Tem uma. porque, tipo, tu teria que ter considerado duas figuras, né? Sim, sim. Eu vou Não botei considerar. ponto ali. Mas beleza. Bora Eu simbora. vou dividir isso aqui em um trapézio e um retângulo mesmo. Mas tem uma forma que joga direto, é porque eu não me recordo agora como é essa forma. Que você consegue transformar o trapézio em um triângulo. Inclusive, na prova dele, período passado, caiu um pórtico que precisou fazer isso, e eu não me lembrei também na hora como fazia. Eu tive que fazer pelo jeito mais complicado que tinha, teve que mexer lá um monte de coisa, perdi tempo que só, muito tempo. Eu acho que eu mexi até com integral no meio da prova e deu certo, mas acabei perdendo tempo. Depois eu posso até dar uma olhada nisso para ver como é direito, mas aqui dá para fazer fácil, é só dividir aqui um triângulo e um retângulo. Como eu sei que isso aqui está na metade da minha altura, eu sei que isso aqui vai valer 2, certo? Porque está mesmo aqui no meio. Aqui, ó. Tá mesmo aqui no meio, certo? Tá mesmo aqui no meio. Eu sei que essa altura tá no meio do meu triângulo. Se quiser, pode fazer proporção, etc, etc. Mas isso aqui é 2, não tem novidade nenhuma. Então, aqui um triângulo de base 2 e aqui um trapézio com base menor 2 e base maior 4. E o comprimento aqui é 4, certo? Agora eu vou deixar até um espaço aqui maiorzinho, porque eu sei que vai precisar. Agora eu acho que aquilo ali não vai funcionar, não. Oi? Eu acho que tu tem que considerar dois e dois, não? 2 e 2, como assim? Tipo, tu tem que considerar como se fosse duas barras aí. A, B e BC. Sim, sim, eu vou fazer isso mesmo. Eu vou dividir, é porque eu só vou dividir aqui nos cálculos. Mas Beleza. pode ser assim também. Vou fazer assim, como você está dizendo aqui, para deixar a observação. Deixar aqui pequeno e vou dizer que isso aqui é igual. Isso aqui vai ser igual a
essa barra aqui, positiva, de 16, mais esse daqui, 16. É esse aqui, né, que tu tá dizendo? Isso. Dividir em duas partes. E esse aqui também, eu tenho que dividir em duas partes, equivalente ao outro, certo? Isso aqui vai ser igual a essa primeira parte aqui. Ai, não entendeu o trapézio direito. Oi. Isso, 2 e 4, mais esse triângulozinho menor aqui, de 2. E lembrando que aqui vai ser igual a 4, que colocar aqui só de forma redundante vai ser 2 mais 2, certo? Porque é 2 dessa parte de cima e 2 dessa parte de baixo da barra. Agora, partindo aqui para a barra, agora vai ser qual? A barra CB. CB. Em CB, vou desenhar até aqui em cima para não perder espaço, que é pequenininha. Acho que não. Eita Deus. Em CB, o que é que eu tenho aqui em CB? Em CB, eu vou ter os dois diagramas iguais a zero, para minha e sua alegria. Então, aqui, 0 e 0, certo? Não tenho esforços aqui. Então, aqui eu vou preencher direto. 0, 0. 0 não, né? Que aqui, na verdade, é 1. Mas ali vai dar 0. Agora, eu tenho essa barra maior. Essa barra aqui, a barra que eu chamei de BD. Em BD, no carregamento original, eu vou ter um, uma, um trapézio aqui, certo? Terei, quer dizer, eu vou ter aqui uma curva não, uma parábola com um triângulo de duas bases. Foi justamente isso que aconteceu na prova. Deixa eu ver se eu vou lembrar como é que resolve isso agora aqui, que me deu um branco. É, É a barra CB que tá te falando, é? sim, sim, porque aqui tem uma parte dela que está positiva e outra parte que está negativa. Cadê? Mostra o pórtico aí. Esse diagrama aqui, ó. Essa parte aqui, ó. É, essa parte, certo? Por quê? Qual é a questão disso aí? Tem uma Peraí, mas fração, ela chega lá em quanto? 60? ela chega em 6. Em Começa 6? em 16 e termina em 6. Aí qual é a questão? É, esse tipo dá um trapézio, mas dá um trapézio diferente. Eu vou resolver aqui como o Paulo Marcelo explicava. Eu vou torcer que isso aqui dê certo. Eu acabei esquecendo de dar uma olhada nesse caso. Mas o que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter em C, como é aqui? BD, na verdade. Em B, D, eu vou ter É a muito soma de. fácil. Eu lembrei agora como é que faz que ele fez essa semana. Ele substitui e faz um triângulo, né? Um Não, triângulo não, um tipo, trapézio. ele faz o trapézio, mas ele, tipo, ele tá aí se perdendo para calcular o momento, é como é que chega lá. Não, não, é porque tá dessa forma, ó. Então, isso é um trapézio. É um trapézio e parábola, isso aí. Sim, sim.
É Tá porque certo. tem uma parte dele tá positiva e outra tá negativa. Tu lembra se isso tem algum problema? Não, não importa. O que importa é o lado. Os números têm que estar certo e os lados também. Certo. E os valores? Vai ser negativo e positivo? É, tipo assim, é porque o que tiver positivo vai estar embaixo, né? No teu caso, como tu desenhou do lado esquerdo, e o que tiver do lado direito vai estar negativo. Aí se tu botar lá, a gente desenrola o momento, pô. Ah, beleza, beleza. Mas É, vai sair, bora embora que vai. eu tinha esquecido totalmente de olhar isso antes, mas bora lá desenrolar. Então E a parada? eu vou ter aqui a soma de duas partes, na verdade, né? Eu vou ter aqui 16 e vou ter aqui 6. Aí aqui positivo e aqui negativo. E vou ter a soma ainda aqui de um efeito de parábola. Essa minha parábola aqui, o que vai importar para mim vai ser essa altura. Essa altura que vai valer 5 vezes 6 ao quadrado sobre 8, certo? Tem um calculador aí para tu me ajudando nesses cálculos? Pera aí, deixa eu pegar. 5 sobre 6 ao quadrado dividido por 8. Eu sei que eu já fiz, eu vou anotar logo aqui, 22,5, certo? Mas para os próximos cálculos. E na minha estrutura Beleza. original aqui, eu vou ter simplesmente um retângulo. Eu tenho aqui esse retângulo positivo que vale 4, certo? Aqui, 4. No meu eixo BD não, no meu eixo DE, agora, o que é que eu tenho aqui no meu eixo DE? No meu eixo DE, eu vou ter no sistema original DE, terei aqui um retângulo negativo, por causa que é o que eu estou tomando aqui, que vale -6. Aqui menos, né? Se eu estou dizendo que é negativo. E aqui zero. Então, assim, se eu vou combinar, aqui é zero. Se eu vou combinar zero com o diagrama, eu já sei que aqui vai dar zero. E aqui era 2, certo? E agora, na minha última parte, eu vou ter aqui zero da minha estrutura original, a parte é F. Eu vou ter zero da minha estrutura original e vou ter aqui esse diagrama triangular de mais 4. E aqui é 4, mas eu sei que se eu vou combinar zero com esse diagrama triangular, vai dar zero. Agora, vamos aqui fazer as combinações dos que não zeraram. O que é que eu tenho aqui nesse primeiro? Eu dividi aqui em duas partes, né? Duas partes do carregamento original e duas partes do carregamento unitário. A primeira parte aqui vai ser um triângulo, um retângulo, quer dizer, com um trapézio. Aí eu vou aqui no meu diagrama, vou olhar aqui, original, triângulo, tem aqui. Triângulo não, retângulo, perdão. Eu tenho aqui um retângulo e tem aqui um trapézio. Bora lá. Um retângulo com um trapézio, a combinação vai ser 1/2 do comprimento vezes o momento de minha estrutura original, vezes a soma das bases. Então, o que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter
1 meio vezes o comprimento aqui, lembrando, o comprimento geral é 4, mas aqui é 2 e aqui é 2. Vezes 2, vezes o meu momento aqui da estrutura original, que é 16, vezes a soma das bases. 2 mais 4. Você só conferir aqui se é isso mesmo. É isso mesmo. E aqui eu vou ter também agora a combinação de dois triângulos. Mais agora a combinação desses dois triângulos. E combinação dos triângulos eu vou deixar aqui. Esse aqui com este daqui. Certo? Combinação de duas partes triangulares. E o que é que eu tenho? Eu tenho que a soma dos triângulos vai ser 1/3 do comprimento dividido pela multiplicação das bases. Então, eu tenho 1/3 do meu 1/3 do meu comprimento, 2, vezes a multiplicação das bases, que será 16 vezes 2. Só conferindo aqui. Aqui, no caso, 1/3 do comprimento vezes a multiplicação das bases. Isso mesmo. Isso aqui vai dar igual a... Dá 96 e 21,33. 21,33. Certo. Esse aqui agora, eu vou ter que dividir com esse trapézio, né? E a Não, cor. 96 mais 21,33. Dá quanto isso aí, logo todo? Dá 117,33. 117,33. Ó, tem mais alguma casa decimal aí, só para poder arredondar com 3? Não, é tudo 3. Ah, certo, certo. Agora aqui vai ser um trapézio, né? Um trapézio com um retângulo e uma parábola com um retângulo. Eu tenho aqui trapézio. Deixa eu bloquear isso aqui, porque senão tá me atrapalhando. Eu tenho aqui um trapézio com um triângulo, com um retângulo, quer dizer, trapézio com retângulo. Trapézio com retângulo aqui vai ser 1 meio do comprimento vezes a soma das bases vezes o meu momento virtual, a soma das bases do trapézio vezes a altura do meu retângulo. Então, anotando aqui. Sim, o meu L aqui vale 6. Esqueci de anotar. 6. Eu vou ter, já esqueci até o que é. 1 meio vezes 6 vezes a soma das minhas bases. 16. Deixa eu só substituir isso aqui por um colchete. Mais menos 6. É assim, né, que tu estava dizendo? Só conservar o sinal. Não é isso? Oi? Não entendi, não. Porque você disse que só era conservar o sinal aqui. Aqui é negativo Isso, e tu negativo conforme o aqui. lado. Isso, conforme o lado. Certo, certo. O Mas que tu for do lado acredita que esquerdo vai ser o MA, do lado direito vai ser o MB. por causa disso, em minha prova, eu peguei, descobri o momento que estava aqui, na minha estrutura original, tive que calcular esse momento que estava aqui, quer dizer, aqui aonde era mesmo, enfim. Eu fiz uma coisa, eu tive que, sim,
o valor da parábola aqui, o momento da parábola aqui. Eu dividi minha parábola em duas parábolas para poder calcular. Foi uma complicação da poxa que eu fiz, mas deu certo. Deu certo, por mais que eu fiz pelo jeito mais demorado. Sim, e agora o momento virtual aqui, que é vezes 4. Mas, aqui agora parábola aqui e retângulo. Pronto. Parábola e retângulo. 2 terços. 2 terços de L. 2 terços de L. Vezes o meu momento máximo da parábola. Vezes 22,5 vezes 4. Isso tudo aqui vai dar igual a quanto? 480. 480. E agora, só isso, né? Eita. Tem mais ou não? Não, não. Acabou que ficou só esses dois, porque 3 deles zeraram. 1, 2. Deixa eu Foi ver isso mesmo. as equações. 1, 2. Isso mesmo. Só isso. Aí agora eu vou somar isso aqui tudo. Deixa eu diminuir que eu vou aproveitar esse espaço. A soma disso tudo vai dar igual a... Soma aí, por favor. 17,33 mais 480. 597,33333. 597,333. Certo. Tem uma unidade aqui. É porque eu não estou lembrado qual é agora. Que inclusive eu deveria ter convertido essas unidades logo. Ai, meu Deus. Eu joguei aqui em quilonewton-metro. Vai dar incompatibilidade de unidade. Esqueci desse detalhe. Aqui eu estou multiplicando momento vezes momento. Deixa eu ver aqui como é que eu converto essas unidades para não precisar fazer tudo de novo. Como assim? Não entendi, não. Porque eu tenho que trabalhar tudo em unidade só. Como é que eu estou trabalhando em quilonewton vezes metro, e aqui eu estou com os módulos de elasticidade em GPa e metro à quarta, eu não posso jogar de qualquer forma essas unidades, porque senão pode ser que dê um resultado errado. Aí eu sempre prefiro jogar para o SI, tudo. E eu acabei esquecendo de jogar isso aqui para o SI. Mas Só vamos que, lá. Calma lá. Rapidinho. É, Pascal é Newton por metro quadrado, né? sim, sim, Giga é quantos? É o quê? É 10 a 9, né? 10 a nona. Ah, é verdade, eu posso simplesmente converter. Divide isso por 100, 10 a 11, divide por 10 a terceira, isso é 10 a oitava, né? Não? Sim, sim, é exatamente isso mesmo. Ou ainda vou fazer melhor, não vou substituir isso agora não, porque eu vou conseguir manter até o final e cortar tudo, eu acho. Não vai nem ser preciso. Vou manter dessa forma. Sim, aí agora o que é que eu tenho aqui? Eu tenho que o meu deslocamento ele é igual a 1/P raiz de 5 9. Você fazer direto aqui, né? Vezes 5. Só a nomenclatura aqui para ficar
para quem for ver depois saber o que é. Que é igual a, como P é unitário, então P vai ser igual a zero. P vai ser igual a 1, né? Então isso aqui vai ser, portanto, delta é igual a 597,333 sobre I. Eu vou manter esse aí por enquanto, porque no final eu posso acabar cortando ele, certo? Agora, isso aqui foi, lembrando, isso tudo aqui foi para 2, a estrutura 2, certo? Essa estrutura aqui. Eu ainda preciso calcular com essa minha estrutura 3. Agora, observe uma coisa, por coincidência não, propositalmente, lembrando, isso aqui ainda não é um sistema virtual, certo? Isso aqui simplesmente é uma carga unitária aplicada, igual eu fazia lá em deflexões em vigas. Agora eu vou ter que calcular o meu carregamento, a minha carga não, como é que se diz? Eu vou ter que jogar o princípio do trabalho virtual em minha carga unitária. Só que, por coincidência, o meu diagrama da minha carga unitária para o meu sistema principal vai ser igual a ele mesmo. Quando eu for fazer aqui agora, vai dar para entender. É meio confuso isso. Eu não vou mentir, eu fiquei confuso da primeira vez que Paulo falou para entender o que era que estava se fazendo. O que é que eu vou fazer aqui agora, simplesmente? Eu vou combinar o meu diagrama da minha carga unitária com ele mesmo. Simplesmente isso. Então, aqui, para 3, vou até anotar aqui, 3, calcular o deslocamento em F para o efeito da minha carga unitária. Qual é a questão? Uma forma mais fácil de se imaginar isso. Eu tenho aqui o meu pórtico. Eu tenho aqui meu pórtico. E tendo aqui meu pórtico, eu substituo aqui por X, certo? Por X. Aqui, eu vou até mudar aqui quando eu chamo. Não, não precisa mudar não. É de X. X aqui é uma incógnita, que é justamente o deslocamento, a força reativa que eu quero descobrir. Só que vocês concordam comigo que em X aqui, quando eu estudo lá no ensino fundamental, eu imagino aqui que tem um 1, né? 1x. Então, é 1 multiplicando x. Então, eu posso fazer o efeito dessa minha carga, fazendo tudo calculando com o número 1, e no final, simplesmente é eu multiplicar aquilo ali por x, que eu vou ter o mesmo efeito. Por quê? Porque isso aqui é um efeito linear. Então, eu vou ter a combinação desse diagrama vezes esse diagrama daqui. Eu vou ter a combinação desses dois diagramas.
certo? E o que é que eu tenho com a combinação desses diagramas? X vezes o diagrama da carga unitária. Só que por ser X, eu posso combinar dois diagramas de mesma carga unitária, né? Mesmo que a carga unitária só existe uma, né? Dois diagramas iguais, eu vou fazer a combinação dos dois igualmente, e no final, simplesmente eu multiplico esse valor por um X, certo? Bora lá resolver isso aqui para dar para entender melhor. Eu vou combinar ele duas vezes. Eu vou combinar barra aqui, como eu estava fazendo antes, barra, Ô, barra, Lucas, mas oi? assim, engraçado que, tipo, em sala, Paulo viu tipo, um pórtico, assim, que, tipo, um pórtico, a barra engastada tipo, na parede e um pórtico, e um suporte de primeiro gênero no chão, tá ligado? Em L. Sim, Consegue sim. imaginar? E, tipo, ele tirou o embaixo, entendeu? Ele tirou o suporte embaixo. E a conclusão que a gente chegou foi que a reação de B era zero, zero. Às vezes acontece isso mesmo, devido à forma do carregamento. A forma do É, carregamento. Oi? aí eu pensei que, tipo, quando tinha esse suporte, por exemplo, aí, que são dois de segundo gênero, não, mas tem reação, né? Eles acabam. Sim, Eu não sim, sei. acaba os dois tendo reação nesse caso. É, por E isso que eu. ele já resolveu um colocando rótula. Não. Eu acho que eu vou trazer na próxima monitor e eu sei que ele vai resolver na sala de vocês. Tem um que, em vez de ele substituir, tirar os apoios, ele coloca uma rótula em um ponto específico do porte. É interessante também a forma de calcular. Inclusive facilita para a prova também algumas coisas. Eu aconselho prestar atenção nessa aula dele, que ele vai colocar uma rótula, porque evita de fazer um bocado de conta. Mas é interessante. Ó, tá, beleza. Foi mais fácil. Então, oi? Fica mais fácil colocando uma rótula em alguns pontos. Pronto. Aí agora o que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter a combinação de dois diagramas de carga unitária. Eu vou até cortar aqui para não ter que estar subindo. Pronto, eu vou ter a combinação de dois diagramas de carga unitária. Eita, bora lá. Barra. Eu tenho que lembrar de nomear isso toda vez eu esqueço. A, B, C, D, E, F. Aqui eu vou ter a barra AB. A B aqui eu vou ter triângulo 4 com triângulo 4, comprimento 4, a barra aqui CB, CB, 0, 0, 1. Aqui eu já sei que vai dar zero a combinação. A barra B, B, D. Eu digo B e coloco D. B, D vai ser retângulo de 16, de 4, um retângulo de 4. Lembrando, repete, que a combinação combinação aqui de um com a combinação
de 2. Só que aqui, onde eu tenho um x, o que é que eu posso, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho esse valor vezes x. Esse valor vezes x, certo? Só que eu não preciso estar colocando esse valor de x, repetindo, repetindo, repetindo sempre, porque eu posso simplesmente pegar e colocar esse valor de x no final. Porque como eu estou multiplicando, é proporcional, né? Se eu tenho 1 vezes x, x é um valor de proporção. Então, eu posso somente multiplicar esse x no final de tudo e não me preocupar com ele por enquanto. E aqui vale 6. E agora, minha última barra. Última? Não, é a última não, mas ainda tem outras duas. Vai ser o diagrama de DE. DE é 0, 0, comprimento 2, e aqui a combinação vai dar 0. E agora é F, que vai ser triângulo positivo, lembrando, 4, um triângulo, eita, mesmo sentido aqui os triângulos, também 4, e aqui vale 4. Agora vamos combinar aqui os diagramas. Triângulo com triângulo, triângulo com triângulo, eu vou ter que é 1/3 de L vezes MB vezes MB virtual. Então, vai ser aqui 1/3 de L vezes 4 vezes 4. Isso aqui vai dar 16 dividido por 3, que dá 16 dividido por 3, 5,333. 5,333. Vezes 5, né? Ah, não, perdão, não é 16 não, aqui, porque tem um L. É 21,33. 21,33. Nesse outro, combinação aqui de retângulo com retângulo. Aqui, ó, retângulo com retângulo. LM, L, L6 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 6 dá 96. É. 96. E agora triângulo com triângulo novamente, que vai ser a mesma coisa lá de cima, mesmo comprimento, então 21,33 também. Agora eu posso fazer o somatório disso tudo. Somatório. Vai dar quanto? 138,666. Quanto? 138,666. Pronto. E agora eu vou ter que meu deslocamento aqui vai ser igual a. Vou só para mudar a nomenclatura. Eu vou chamar esse aqui de deslocamento. Como é que a gente chama mesmo em estruturas? Deslocamento. Enfim, eu vou chamar de deslocamento 1 aqui, que eu não estou lembrando do nome, não. E aqui eu vou chamar de deslocamento 2. Vai ser igual a 1 sobre P vezes M, I vezes dx. Só lembrando aqui de uma coisa. Multiplicar por x.
Como aqui eu removi o x só para facilitar, agora eu tenho que colocar esse x novamente, certo? Então vai ficar igual a 138,666x, certo? Lembrando que o x é a incógnita que eu vou descobrir. Então, eu vou ter que delta aqui vai ser igual a 138,666x sobre i. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que o deslocamento, aqui eu vou chamar de delta grande, certo? O meu deslocamento real vai ser igual a meu deslocamento 1 mais meu deslocamento 2. O que é que eu tenho aqui? Delta real igual a zero, pois no apoio de segundo gênero não tenho deslocamento horizontal. Não tenho deslocamento horizontal. Portanto, eu vou ter aqui que zero vai ser igual a 1, que vai ser 597,333 mais 138,666x. Portanto, eu vou ter aqui que x é igual a menos 597,333 dividido por 138,666. Tu poderia ver para mim quanto é que isso dá? Menos 4,3076. 30. A 30. Deixa eu só conferir aqui no F2 se bateu. Deixa eu abrir aí. Bateu. Eu vou jogar já já. Eu abro o F2 aqui no computador de uma vez só já já. Que eu vou calcular agora as outras reações. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho que no meu pórtico, pegar ele daqui. Eu tenho que nesse dito cujo neste pórtico. Cadê? Onde é que bloqueia? Eu tenho que nesse pórtico. Olha, observe uma coisa. Eu arbitrei minha força aqui para a direita. Em tudo aqui eu arbitrei a força para a direita, para a direita, mas deu negativo. Se deu negativo, simplesmente eu inverto aqui. Eu sei que aqui é 4,31 aproximadamente aqui, quilonewtons, arredondando.
Eu ia calcular aqui o resto das forças agora, mas vai alongar muito se eu for fazer isso. Eu preciso dar uma agilizada aqui nos trabalhos de tecnologia, tech. Mas quando vocês forem calcular, eu vou. Aqui vai dar, quando for calcular. Eu vou deixar isso aqui para vocês. Vai dar 3,7 kilonewtons. Eita, não, pegar a figura errada. Enfim, imagine que isso aqui. Peguei a figura do meu sistema coisado. Imagine que isso aqui é o. Tá, segundo gênero. Aí aqui vai ser 3,7. Aqui para cima, eu vou colocar assim porque não vai caber. A reação é 11,3 e aqui é 18,7. 18,7, certo? Esses são os valores da minha reação. Eu vou mudar aqui minha tela, eu vou compartilhar a tela aqui do meu computador agora para vocês observarem no F2. Cadê? Compartilhar agora. Tu consegue ver a tela do meu computador? Pera, acho que tá carregando. E agora? Tá vendo? Rapaz. Deixa eu Não, parar tô de vendo nada compartilhar. não. Eu vou parar de compartilhar o tablet aqui, eu acho que é esse o problema. Tu tá vendo não? Eu tô vendo aqui. Pronto, é tipo, eu tinha que vir para outro canto aqui. Beleza. Ah, pronto. Então aqui, só para mostrar a vocês, essa é a minha estrutura original, certo? Quando eu coloco para calcular aqui os diagramas, só para ver as reações, bate exatamente o que eu tinha colocado. 18,7, 4,3, e esses valores. Foi esse valor aqui que a gente encontrou. Joga a equação da estática e acha o resto. O bom do F2 é que vocês podem fazer gabarito de qualquer coisa. Aqui é o meu sistema principal, certo? O meu sistema principal com carregamento original e o meu sistema principal com a carga unitária, certo? Então, vocês podem usar isso aqui também para encontrar o deslocamento nesses pontos. Se eu pegar aqui, só para curiosidade, aproveitar que esse primeiro sistema aqui, com carregamento original. No F2, o que é que eu preciso fazer para ver o deslocamento? Eu tenho que vir aqui, nessa barra aqui, ó, que está no mouse. Tenho que selecionar a estrutura que eu quero deslocamento. Tenho que tirar aqui axial deformation, certo? Porque senão ele vai levar em consideração aquele esforço normal, que a gente não está levando em consideração. Então, vou tirar isso aqui e vou aplicar. Pronto, apliquei. Venho aqui onde aparece aqui minha seta deformação e consigo ver toda a deformação do meu corpo. E agora, esse daqui eu também consigo ver a deformação, só que eu não botei para calcular, eu só calculo o que eu selecionei. Então, se eu clicar aqui nesse ponto, vai, F2, não me faz passar vergonha, não. Ah, é aqui. Se eu calcular nesse ponto, eu sei a deformação dele. Me faz um favor, pega aquele valor que a gente multiplicou lá agora. Tu tá com a calculadora aí fácil? Tá aqui na mão. Pronto, a gente calculou que a soma lá deu 597,33, certo?
multiplica esse valor aí, porque a gente está trabalhando com quilo vezes 10 a sexta. Não, vezes 10 a nona. Vezes 10 a nona. Certeza Multipli- disso. Foi? É porque a gente multiplicou quilopascal por quilopascal. Os expoentes 10 a terceira vezes 10 a terceira. Ah, não, dá 10 a sexta, perdão. Vezes 10 a sexta mesmo. Multiplica, somos expoentes. Tô ruim, viu? Calma, calma, 597,33 vezes 10 a sexta. Vezes 10 a sexta. Ó, Dividido pelo módulo de elasticidade aqui de dado, que foi 100 vezes 10 a 9. E agora dividido também pela inércia, viu? São duas coisas na divisão. 100 vezes 10 a 9 vezes 3,645 vezes 10 a menos 2. ó, 0,16. 0,16, né? Aqui é porque está em milímetros. Deixa eu mudar aqui para metro. Não entendi, tu já deixou em milímetro, né? Na verdade, eu sempre passo para metro, mas esqueci. Em Não, tu metros. deixou em milímetro no caso da gente. Não, eu tô jogando para metros mesmo. Não, Deu mas em nessas transformações que tu deu o resultado em milímetro. quilopascal vezes quilopascal. Não, quilo gigapascal. Ah, é alguma questão de conversão que eu fiz. Foi, pô, Mas, tu mandou. Era só pra ter dividido pelo módulo de eletricidade pela inércia. multiplicação de expoentes, soma. 10 a 6, 10 ao cubo. Vê, vamos lá, qual é o valor? É 500 o e quanto? 597,33 Certo. Dividido. Eu vou dividir vezes. por Ah, divida aí. 200 200 não. vezes. 100 gigapascal, 100 vezes 10 a 9. Mas tá passando pra quê? Kilonewton ou Newton? Não, estou passando para Newton. Em cima tem que multiplicar ainda. Em cima tem que multiplicar por 10 a sexta. Pronto. E aí, qual é a inércia? A inércia é 3,645 vezes 10 a menos 2. Pronto, o meu bateu. Deu quanto? 1,638 vezes 10 a menos 4. Porque o que é que acontece? Eu não sei de onde é que tu estás tirando que multiplica em cima, tá ligado? Tu multiplicou por 10 a sexta, não? Não, eu fiz assim. Eu podia ter em cima, eu só multiplicaria por 10 a terceira. Para passar de quilonewton para newton. Aí embaixo eu usaria 100 vezes 10 a quanto que tu falou? A 11? A 9. A 9, isso. Eu usaria isso. 100 vezes 10 a 9 e a inércia do jeito que ela tá em metros. Aí ia dar meu resultado em metros também. Mas a questão é que. Deixa eu só voltar aqui para a tela, só para mostrar rapidinho. Por isso, é porque eu esqueci, mas eu sugiro sempre voltar isso pro SI antes de calcular, para evitar esse tipo de coisa. Eu também, eu faço com muito cuidado. O É bom é porque cada um fazer mesmo do seu jeito, eu acho. eu esqueci totalmente aqui. Porque o que é que a gente está fazendo? A gente está multiplicando momento M, L. O que é que a gente tem aqui em unidade? A gente tem quilonewton vezes
quilonewton vezes L. Aí eu vou ficar aqui quilonewton ao quadrado vezes L. E quilo é 10 ao cubo. Newton ao quadrado vezes L. Aí fica 10 a sexta Newton ao quadrado vezes L. Entendeu de onde saiu 10 a sexta que eu estava colocando? Entendi. Ah, eu não sei, porque não tinha batido, mas enfim. É só ter cuidado de converter antes. É, justo. Pronto, tens alguma dúvida? Não, eu vim mais pra dar uma revisada que eu tava cansado. Aí eu acompanhei melhor. Beleza, beleza, valeu aí. E qualquer dúvida aí, eu vou dar uma olhada nesse trabalho que ele passou para vocês. Pode falar Valeu. comigo, viu? Que agora é menos tempo, deve estar bem corrido. Tá mesmo. Bastante para todo mundo. Tá bom, valeu, Lucas. Valeu, valeu, tamo junto.